E desta forma vamos aprender a manusear o Cloud Trade. Bem, em primeiro lugar eu vou alterar a linguagem de inglês para português e em seguida vou clicar adicionar conta. Vou clicar na primeira opção Cloud Trader 10x e o usuário é o teu e-mail. Neste caso vou colocar o meu e-mail e vamos continuar em próximo. Em seguida nós vamos escolher a conta em que nós vamos manusear. Eu vou clicar aqui nesta conta demo e nesta opção tu podes, por exemplo, alterar a tua palavra-passe que tu recebeste por e-mail por uma ao teu critério. Aqui tu podes alterar também o nome, podes colocar o nome ao teu critério. Por exemplo, eu vou colocar $10.000, que é uma conta que eu comecei, por exemplo, com $1.000 e pretendo alcançar os $10.000. E aqui vou colocar uma palavra-passe ao meu critério. Conectar e após que tu conectares, vai aparecer a interface da Novus Markets. Bem, esta é a interface da Novus Markets. Esse é o depósito que eu fiz numa conta demo de $100. Em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam que a interface é o que nos permite colar os sinais, tanto que são enviados pelos nossos educadores, tanto aqueles que foram analisados por nós próprios. Vamos começar, em primeiro lugar, ir aqui nestes 3 pontos, nessas 3 barras, clicamos em conta, aqui onde nós conseguimos ver todas as contas que nós temos, tanto reais, tanto quanto conta demo, tanto quanto conta de competição, e depois é só tu escolheres qual é a conta que tu pretendes usar, ok? Em seguida, voltamos aqui na interface e vamos em configurações, ou seja, definições. Quando tu clicas em definições, tu podes realmente alterar a cor da tua interface, da tua Novus Charts. Podes colocar a cor branca, por exemplo, podes colocar a cor preta e depois clicas aqui em salvar, certo? Se tu clicas em salvar, tu vais ver que a cor alterou. E se tu voltares novamente nas 3 barras aqui em cima e posteriormente ir aqui nas definições, podes também alterar a cor das velas. Por exemplo, vou colocar para a vela para compra essa azul mais carregada, esta vermelha mais carregada, e depois vou clicar em OK. Vocês viram que as minhas velas alteraram, certo? E voltamos em definições, certo? Voltar em confirmações é basicamente o que nos permite alterar as configurações da nossa interface. E uma alteração básica e prática é sempre confirmar novas ordens. Clicamos em aqui e clicamos em salvar, por exemplo. Vocês vão perceber que se eu clicar aqui nesta linha vermelha que é para sell, vai pedir para confirmar esta ordem que eu estou a abrir, certo? Se eu clicar aqui para buy, por exemplo, vai pedir para confirmar esta ordem que eu estou a abrir, certo? Então vamos lá fazer um exercício clicando em permitir. Basicamente eu abri a minha ordem, mas isso significa que se nós, por exemplo, queremos fazer com que possamos clicar aqui e entrar no momento no mercado, nós podemos desativar essa configuração. Indo nas configurações, viremos aqui, confirmações, clicamos aqui nesta seta e clicamos em salvar. Automaticamente, se eu clicar aqui instantaneamente, a moeda eu entro agora no mercado, mas vamos lá fechar esse exercício, ok? Bem, em seguida, temos aqui a opção, vamos em definições novamente, temos, por exemplo, as notificações. Clicamos aqui, podemos definir notificações de ordem aberta, definições de ordens alteradas. Quando eu falo de ordem, falo de ideias de investimentos que já estão em negociação, certo? Nós clicamos em salvar, iremos ativar essas notificações, certo? Muito bem. Continuando, clicamos em definições. Em seguida temos aqui várias definições, como o do som. Podes adicionar um som quando abris uma ordem, quando alterares uma ordem, e todos estes detalhes eu vou salvar aqui, ok? Por exemplo, se eu abrir aqui uma ordem, vai fazer um som. Yes, sir. E continuando, eu vou desativar, vamos lá fechar essa ordem. Depois de vermos as definições, agora vamos ver sobre os detalhes mais importantes. Nós sabemos que o mercado financeiro é um mercado que está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. É um mercado que move 7,3 trilhões de dólares por dia, é o maior mercado líquido do mundo e é compatível a qualquer smartphone, tanto Android quanto iOS. E praticamente dentro destes mercados nós operamos dentro de pares de moedas como o Euro USD, o Euro contra o dólar, certo? Nós lucramos com a valorização e desvalorização dos diferentes pares de moedas, e não só pares de moedas, como também nós podemos operar em commodities. Quando falamos de commodities, falamos das petróleo, falamos do gás natural, falamos de recursos naturais. É possível negociarmos dentro de commodities. Em seguida, negociarmos em índice, que é praticamente as ações das maiores empresas do mundo inteiro, como podemos ver aqui, US 30, que são as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, o Nasdaq Mini, são as 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Temos aqui o JER, o DE40 Mini, que é praticamente as maiores ações da Alemanha. Temos aqui as maiores empresas da Europa, as ações das maiores empresas de França, certo? E em seguida temos aqui a oportunidade de negociar em metais, a prata, tanto quanto o ouro, certo? E podemos operar também em criptomoedas, certo? Por exemplo, vamos pesquisar por BTC USD, clicamos em BTC USD e nós percebemos que nesse momento o BTC está nos 104. Acho que as criptos que eu tenho armazenadas na minha carteira realmente valorizaram muito e ainda vai valorizar muito, porque estamos a falar que nesse momento, até no dia, hoje são 17 de janeiro de 2025, o Bitcoin está no 104 e eu acredito que até no final deste ano o Bitcoin vai chegar
acima de 500 mil. E temos aqui o time frame, que praticamente nos permite ver o mercado em minutos, horas, dias, semanas e até meses, certo? Do próximo passo, agora percebemos de que forma é que nós podemos entrar numa ideia de investimento. Quando nos é enviada uma ideia de investimento, como é que nós podemos copiar e colar essas ideias de... Eu quero que vocês percebam que temos aqui esta primeira opção, que em negociação, certo? Se vocês clicarem aqui, esta é a maneira formal de entrarmos numa ideia de investimento. Em primeiro lugar aqui, onde está BTC USD, onde nós selecionamos o par de moeda em que o educador enviou, certo? Selecionamos, por exemplo, o Euro USD. Selecionamos Euro USD. Aqui é praticamente o nosso menu que nos permite fechar todas as ideias de investimentos, fechar negociações, fechar ordens pendentes, fechar negociações vendedoras. Basicamente o nosso menu. E em seguida, voltamos de novo em negociação, clicamos aqui em configurações. Neste momento está em total. Se por acaso na tua corretora aparecer simples, vai aparecer dessa forma. Para tu alterares de simples para total, clicas aqui novamente e depois clicas em total e vai aparecer desta forma, que permite aplicar as ideias de investimentos de uma forma simples, fácil e eficaz. O primeiro método de copiarmos uma ideia de investimento, aqui é onde colocamos o mercado. Aqui, se tu reparares, é onde tu tens as diferentes posições. Temos a primeira que é mercado, a segunda que é limite e a terceira aqui é parar. E em seguida temos aqui os lotes, é onde nós alteramos os nossos lotes, certo? Em seguida aqui é onde nós colocamos o nosso stop loss, a nossa margem de perca, e aqui é onde adicionamos o nosso take profit, a nossa margem de lucro. E eu quero que vocês percebam que esta corretora é incrível. Eu nunca usei uma corretora tão incrível como essa, tão fácil de manusear e de compreender como copiar e colar as ideias de investimentos. E em seguida aqui vocês conseguem ver que temos essa opção, que é vender, e essa opção que é comprar, certo? Bem, vamos ver a segunda forma de como podemos colar as ideias de investimentos que nos são enviadas. Clicamos aqui neste X, clicamos aqui nesta nuvem, na Cloud Trade, e bem, vocês perceberam que abriu esta opção aqui. Aqui é onde nós podemos também entrar numa ideia de investimento de uma forma formal, ou seja, de uma forma simples, prática e eficiente, certo? Bem, nós vemos que em primeiro lugar temos aqui a opção dos pares de moedas. Vamos, por exemplo, colocar USD GPY, certo? Aqui temos a opção de compra, aqui é a opção de venda, aqui é compra, certo? Temos aqui a alteração do tipo de ordem, se é mercado, limit ou stop, e em seguida temos aqui os lotes, onde podemos adicionar o mini lot, macro lot e o standard lot. E aqui temos a opção do stop loss, certo? Aqui é onde nós adicionamos o nosso stop loss. Por exemplo, viemos aqui em stop loss, clicamos em preço, adicionamos aqui o nosso stop loss, certo? Adicionamos aqui o nosso stop loss e em seguida temos aqui essa opção do take profit, TP, que é para adicionarmos a nossa margem de lucro, certo? Clicamos em preço, em seguida colocamos os números e compramos ou vendemos, certo? Agora vamos fazer um exercício de como podemos entrar numa ideia de investimento. Imagina que o USD GPY está nesse momento, nesse ponto, mas eu acredito que ele ainda vai continuar a subir. Eu consigo ver que ele está numa tendência de crescimento. Vou entrar para compra, certo? Bem, quando vocês entram numa ideia de investimento, vocês podem editar esta mesma ideia de investimento, ou seja, colocar o stop loss e o take profit, certo? E para fazer isso, você, nesta opção de ferramentas, em ferramentas, clicam em visualizar, editar, vem em editar e vocês conseguem ver que apareceu a opção do stop loss. Clicam em nenhum, clicam em preço. Aqui vocês podem adicionar o stop loss. Como eu entrei para compra, então vou adicionar este número aqui como meu stop loss, 155.988. Bem, vou adicionar o meu take profit a 157. Vamos lá, clico em nenhum, preço. Bem, vou colocar o 157, certo? 157.628. E em seguida clico, só um momento, tenho que alterar aqui. Aqui é 2, certo? Mas aqui é 126, 269. E clico em comprar. Bem, praticamente vocês conseguem ver que a minha ordem já está aberta. E praticamente a minha margem de lucro são praticamente $63, a minha margem de perca são $18. E a nossa estratégia é sempre minimizar os riscos e maximizar os lucros. E neste contexto eu quero que vocês percebam que a nossa estratégia é investir apenas 1% do que estamos dispostos a investir. De 1 a 3%, no máximo 3%, ok? No máximo 3%. Gestão do risco é a coisa que nós podemos controlar. Nós não podemos controlar o mercado, mas podemos sim controlar a nossa gestão de risco, ok? Bem, praticamente eu já entrei nessa ideia de investimento, vou deixar rolar.
Bem, enquanto a trade rola, nós vamos agora falar sobre algumas ferramentas úteis para que possamos utilizar para termos um melhor desempenho com os gráficos e com as análises que nós recebemos diariamente. Bem, vou virar o meu ecrã e eu quero que vocês percebam que todas essas ferramentas estão ao nosso dispor para que nós possamos utilizar da melhor forma. E vamos começar pelas alertas, ok? Basicamente as alertas nos permitem receber notificações quando o mercado atinge uma determinada zona. Por exemplo, vamos adicionar alerta com esse número que está aqui, 155.991. Viemos aqui em alerta, certo? E aqui nós colocamos o número. 755.991. Ok, é possível alterarmos também aqui a cor. Podemos colocar, por exemplo, a cor azul. Vamos lá colocar a cor azul. Colocamos a cor azul e em seguida salvamos. Ok, então logo que o mercado atingir essa zona aqui, nós iremos receber uma notificação, ou seja, a nossa alerta vai automaticamente nos notificar, certo? E em seguida temos aqui esta opção, por exemplo, deste lápis aqui, nos permite realmente adicionar ferramentas no mercado. Uma ferramenta que eu muito utilizo é a Horizontal Line, certo? Venham aqui, clico em Horizontal Line, por exemplo, e depois adiciono aqui. É possível também alterar a cor, clicando aqui neste pontinho preto, clico aqui e eu vou colocar, por exemplo, esta cor verde e em seguida salvo. Bem, basicamente essa aqui é uma ferramenta para nos ajudar a perceber basicamente quais foram o ponto em que o mercado atingiu esse mercado e fez o mesmo movimento. Por exemplo, aqui neste ponto mais atrás, o mercado atingiu este ponto e deixou, certo? Aqui está acontecendo a mesma coisa, atingiu e deixou, certo? Aqui, neste lápis, neste pincel, nós conseguimos adicionar várias outras ferramentas que estão ao nosso dispor, certo? Bem, dado momento, minha Novus Market alterou a sua linguagem, mas eu vou fazer questão de realmente alterar a linguagem, ir aqui, ferramentas, settings, em seguida vamos lá ver. Bem, só deslogando é que nos permite alterar a linguagem. Eu vou fazer isso, vou deslogar, logout, clico aqui nessa opção do português, ok? Automaticamente alterei para português, clico novamente na conta em que eu estou e ela automaticamente vai abrir. E vamos continuar a falar sobre as ferramentas que nós podemos utilizar aqui, né? Temos aqui essa opção começar a desenhar, temos aqui essas diferentes ferramentas que nós podemos utilizar e sugiro-te a explorares o máximo para tu seres independente, certo? Eu utilizo algumas dessas ferramentas, algumas que eu ainda não explorei, mas hei de explorar, portanto, para que tu possas ser autônomo e independente, sugiro-te a explorar essas ferramentas, ok? Em seguida nós temos aqui o tipo de cursor, onde tem essa seta, por exemplo, o tipo de computador, né? Se tu clicas aqui, tu vais poder alterar, por exemplo, o movimento do mercado. Se eu clicar aqui em flecha, eu só vou conseguir mover o mercado, por exemplo, na horizontal, como vocês conseguem ver. E aqui também é uma maneira de movimentarmos o mercado, ou seja, alargarmos ele, ok? Aqui é a maneira de nós movimentarmos o mercado na horizontal, ok? Se eu voltar para o cursor, aqui onde tem essa seta, clico em mover, eu já consigo realmente mover o mercado de cima para baixo, certo? Sem propriamente ter que apertar aqui ou na horizontal, aqui embaixo ou aqui, certo? Basicamente é isso. E em seguida nós temos aqui esta opção que é o tipo de vela que nós queremos ver. Se tu clicas aqui, tu vais poder selecionar o tipo de vela que tu pretendes ver. Se tu quiseres linha, é só clicar em linha montanha e tu vais selecionar qual é o tipo de linha que tu queres. Se tu quiseres alterar o teu mercado para uma vela, bem, dentre as ferramentas que eu acabei de partilhar com vocês, essas são as mais utilizadas, ok? E quando eu volto para a minha vertical, vocês percebem que aquelas mesmas ferramentas não desaparecem, mas ficam ocultas aqui nesta opção de configurações. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter as mesmas opções aqui, ok? Bem, em seguida, eu quero que vocês percebam que aqui é onde está o nosso saldo, o nosso balanço em si. Se vocês clicarem aqui, vão conseguir ver o vosso capital, o vosso saldo, o vosso PL flutuante, ou a vossa percentagem de lucro, margem de uso, margem livre e o nível de margem, certo? E em seguida, temos aqui esses settings que já tivemos a ver, certo? Aqui, mais ou menos, é onde temos as ferramentas que nós podemos utilizar, tanto as alertas quanto o tipo de cursor, tanto a horizontal line. E em seguida, vamos ver praticamente como é que nós podemos ver a gerência da nossa conta, em geral, me refiro ao histórico de conta, para verificarmos o histórico de conta, de como é que têm sido as nossas negociações, se temos tido bons lucros ou não, se nós clicamos aqui nessa opção e em seguida clicamos aqui em histórico de conta, dado o momento pode aparecer, por exemplo, desta forma e é um pouco difícil e complicado analisar o mercado dessa forma, mas para um melhor entendimento sugiro-te a clicar aqui em visualizar e clica em extrato. Em extrato vai aparecer basicamente aqui, desta forma, certo? Onde tu vais conseguir ver o dia, a data e a hora das negociações, as referências, os tipos de ordens, compra ou venda. Aqui a descrição, se é compra ou venda, o par de moeda. Aqui vais conseguir ver os lotes que tu usaste, vais conseguir ver o preço. Em seguida vais conseguir ver o balanço geral das negociações, se fecharam positivas ou negativas, ok? Bem, em seguida, nós temos aqui a opção, como eu vos disse, esta realmente é a melhor corretora que eu já utilizei, para ser sincero, porque é tão fácil de usar e tem ferramentas que vocês vão ver mais para frente e vão ficar tipo, wow, isso é incrível. Bem, em seguida
depois de vermos o histórico account, vamos ver, praticamente esta corretora nos permite ter acesso ao Forex Factory, que é o calendário das notícias, o calendário do dia, se o dia está bom para operarmos num determinado par de moeda ou não. E para isso nós vemos aqui em ferramentas, clicamos em ferramentas e selecionamos, por exemplo, o calendário. Vemos aqui em notícias e vemos aqui em calendário. Em calendário nós conseguimos ver as notícias, ou seja, quando, por exemplo, um par de moeda está vermelho, é porque este par de moeda está com uma notícia negativa, e quando está cinzenta é porque a instituição financeira está de férias. Bem, eu quero que tu percebas que praticamente é possível nós ativarmos notificações para que nós possamos ser notificados antecipadamente para não operar neste mesmo horário na qual esse par não está bem, ou seja, não está bom para operar. E para fazer temos que clicar aqui neste sininho. Por exemplo, este par aqui está na terça-feira às 8 horas. Realmente o GBP está condicionado para nós operarmos, ou seja, mostra que não tem não vai ter bons movimentos nesse horário. E para ativarmos a notificação, clicamos aqui neste sininho. Podemos ativar 120 minutos antes, até 5 minutos antes. Vou clicar aqui até 120 minutos antes, quer dizer que vai me notificar 120 minutos antes para que eu não entre neste par de moeda, certo? Bem, em seguida nós temos a possibilidade de até ter horas aqui. Para vermos isso, clicamos aqui em ferramentas, clicamos aqui em horário, temos aqui relógio. Crazy, fam, crazy, tipo fogo. Essa ferramenta é uma ferramenta incrível, que vai realmente ajudar-te na tua carreira como um trader a partir de hoje, ok? Bem, além disso nós temos aqui a Currency Strength, a Currency Strength, que são as forças das moedas, ok? Clicamos aqui, força da moeda, ok? Vocês aqui conseguem ver as forças das moedas. As forças que estão vermelhas são as forças que estão em tendência de venda, e as moedas que estão vermelhas são as que têm tendência de venda, e as moedas que estão em azul são as que têm a tendência de compra, ok? Temos aqui as diferentes moedas e realmente vendo essas forças nós conseguimos ter uma percepção de quais são os pares de moedas que nós podemos utilizar para venda e quais são os pares de moedas que nós podemos negociar para compra, ok? Bem, basicamente depois das forças das moedas, o que nós vamos ver é praticamente em que seção é que nós estamos a operar. Essa corretora também nos permite ver quais são as seções que nós podemos operar, e para isso nós clicamos aqui em ferramenta, ok? Depois de ferramenta clicamos aqui em horário, certo? Depois do horário clicamos aqui mapa session. Neste momento está prestes a abrir a seção de Nova York, certo? E em seguida tem a seção de Londres, Tóquio, Sydney, e realmente nós podemos negociar em todas essas sessões, mas a minha ação preferida é a seção de Nova York e a seção de Londres. São as que eu frequentemente negocio, certo? E além disso, nós temos várias opções. Temos, por exemplo, calculador de pips. Se nós vemos aqui nessa opção, se nós voltamos aqui em ferramentas, podemos pesquisar pip calculator, nós temos a possibilidade de calcular pips. Imagina que tu estás a negociar, por exemplo, em euro USD e queres utilizar um lote de 0.10. Será $1 por pip. $1 por pip. Vamos lá. Se tu queres utilizar um standard lot de 1, são $10 por pip, certo? E assim sucessivamente. E realmente, de que forma é que nós podemos adicionar aquilo que acabamos de ver, ou seja, o pip calculator, para que ele possa estar aqui fixado sem propriamente termos que ir mais pesquisar? É take it easy, fam. Take it easy. Praticamente, o que é que nós fazemos? Nós clicamos aqui em ferramenta. Não, antes de mais, é take it easy porque nós clicamos aqui nessas 3 barras, em seguida viemos aqui nessa pasta onde tem um mais no meio, clicamos em mais, colocamos o nome, por exemplo, vamos adicionar as seções, Session Map. Vamos lá, adicionar Session Map. E depois clicamos em salvar. Em seguida nos aparece essa opção assim, clicamos aqui, ok, clicamos aqui e depois vemos aqui em horário, clicamos aqui, vemos em horário, vemos em Session Map, pum, praticamente ele já fica aqui fixado, o Session Map já fica aqui fixado, e clicando aqui, você consegue ver que ele já está aqui fixado, Pip Calculator também já está aqui fixado, certo? E é isso, fam, essa corretora é incrível, vocês vão poder utilizar de uma forma fácil, sem tanta dor de cabeça. E em seguida nós temos aqui a opção de poder adicionar os nossos pares favoritos. Por exemplo, clicando aqui em USDGPY, vou pesquisar por um dos meus pares favoritos, é o Ethereum, ETHUSD. E se eu clicar aqui nessa estrela aqui, bem, será já um dos meus pares favoritos. E como é que eu faço para ter a lista de todos os meus pares favoritos? Clico aqui, venho aqui em cotação, certo?
em cotação clico em visualizar. Não, em cotação clico em lista. Em lista tenho aqui favoritos. Clico em favoritos. Aqui está um dos meus pares favoritos, certo? Foi realmente adicionado na minha lista dos favoritos. Bem, temos aqui a opção também de podermos alterar. Ou seja, imaginem que vocês estão numa ideia de investimento e querem fechar essa ideia de investimento. Vocês têm duas formas. A primeira forma de fechar uma ideia de investimento é vir aqui nessa opção, nessa ferramenta, clicando aqui nessa opção cinzenta e depois clicar aqui em fechar. Ou então vocês vêm aqui em negociações, cliquem em negociação. Vocês conseguem ter aqui essa ilustração dessa ordem que vocês têm aberta. E vocês podem ver e visualizar desta forma aqui, ou então podem clicar aqui em visualizar, cliquem em visualizar, depois cliquem em cartões, vai vos aparecer dessa forma. Para fechar é só clicarem aqui, bem, e automaticamente a ideia de investimento vai fechar, certo? Bem, vou voltar aqui para a interface. Bem, um overview rápido é que praticamente a nossa corretora é o que realmente nos permite colar as ideias de investimentos e que realmente não é tão difícil de se manusear. E aqui em conta é a única parte onde ainda não falamos, e se nós clicamos aqui é praticamente o nosso balanço, né? Da mesma forma, se nós clicamos aqui onde temos o nosso saldo, é a mesma coisa. E temos dois métodos para entrar numa ideia de investimento, clicando aqui em negociação e aqui na nuvem acima, certo? Temos aqui as nossas ferramentas. Essa opção aqui é para entrar para a ideia de investimento para uma venda. Esta aqui é para entrar para uma ideia de investimento para uma compra. E aqui nós também temos a possibilidade de alterarmos o nosso lote. Aqui temos o time frame, certo? Aqui temos os pares de moedas, os diferentes pares de moedas, certo? Aqui em cima temos várias opções e essa opção que nos mostra aqui, esse fixador, é praticamente para fixar, para que essa opção se mantenha aqui fixa, ok? E enquanto o gráfico está aqui no nosso lado, mas para remover isso é apenas clicar na mesma opção e logo a opção sai, certo? Bem, temos a possibilidade de adicionar também aqui novos pares de moedas para não estarmos toda hora a procurar. Por exemplo, se tu clicas aqui em mais, e pesquisas por um par de moeda diferente, temos aqui estes pares de moedas. Vou clicar no primeiro e temos aqui AUD/USD e bem, já foi adicionado aqui nessa lista. Se eu voltar a clicar aqui, vou para o USD JPY e é possível adicionar mais uma. Se eu clicar novamente aqui e pesquisar, por exemplo, BTC, ele aparece aqui, mas não apareceu aqui porque aqui é muito curto. Mas se eu virar para a horizontal, vocês percebem que foi adicionado o BTC USD, certo? Bem, basicamente é isso e espero que esse vídeo seja muito útil para todas as pessoas que terem a oportunidade de ver, e manda-me uma mensagem que eu terei muito gosto em poder ajudar a compreender da melhor forma para que tu possas ter bons resultados. E não te esqueças de deixar o teu like no vídeo, subscrever o canal e ativar os sininhos para que tu possas receber todas as notificações de todos os vídeos novos que vão ser lançados aqui, ok? Vamos com tudo. This is back at zero. Recomeçar, redefinir e recriar é a nossa chamada poderosa ação. Vemo-nos no topo porque embaixo está muito cheio.